Você falou, vocês estavam falando de ter uma plenitude, uma vida, ter uma liberdade. Assim, a gente até nem chegou nesse ponto assim. Mas um dia desse, eu trabalhando, acho que como muitos empresários, ou então prestadores de serviços profissionais liberais, né? Você fica atarefado, fica cheio de atividade e se vê até perdido. Você diz, cara, bicho, pô, que loucura. Graças a Deus tem muito serviço, só que a demanda está grande e você não vive. Sim. Você não vive. Então, vocês se viram nessa posição um tempo e foi em busca de sanar essa dor, de melhorar essa condição que vocês tinham, que procuraram, não só a Adeone, que eu acho que a Adeone nem existia no tempo, né? Sim. Mas começaram por onde? Qual foi a minha dor no início de tudo? A Aline, como todo mundo sabe... Você é dentista, viu? Você causa muita dor pro povo, viu? Aquela maquininha lá... Eu soluciono a dor das pessoas, mas, né? Eu soluciono a dor. Mas vamos lá, o que acontece? Como muita gente já sabe, a Aline, a formação dela é contabilidade. Eu sou dentista há 19 anos. E aí o que acontece, cara? Eu me vi numa situação, algum tempo atrás, que eu parei um pouco para pensar e eu disse, caramba, eu não posso adoecer. Se eu adoecer, eu não tenho como trabalhar. Se eu paro de trabalhar, não tem como estar entrando grana para pagar as contas de casa, da família, enfim. Tá? Então, assim como muitos profissionais autônomos, e principalmente a maioria profissionais da área da saúde, cara, que depende muitas vezes, alguns deles, depende muito da mão, do tato, da visão, tá ali, né, trabalhando. Então, tudo dependia muito de mim e eu fiquei naquela, se eu quebrar minha mão, e aí, sofrer um acidente, quebrar o braço. Jogar uma bolinha, o cara se machuca. Não, parei de jogar bola, cara. Eu era goleiro no tempo do colégio, tal, do então Imaculado. Você era ruim com a bola. Você era ruim com os pés. Pois é. Eu era goleiro, mas eu disse, cara, se eu for jogar agora e quebrar uma mão, um braço, machucar, como é que vai trabalhar? Eu comecei a pensar isso. E também na parte trabalhava de manhã, de tarde, de noite. De manhã, tarde, de noite. E eu vou dizer a você aqui, isso não é nem saudável para nenhum ser humano. E eu não estou falando só da área da saúde. Para qualquer área, para qualquer empresário autônomo. Se tudo depender de você, 100% de você, a longo prazo isso não se sustenta. Tá? E a partir daí eu disse, caramba, eu tenho que me organizar. Comecei a participar de alguns grupos de mastermind, comecei a implementar algumas coisas. E quando foi ali em 2019 para 2020, aí eu conheci o Ricardo Novak. No meio de uma pandemia, né? No meio de uma pandemia. Né? No meio de uma pandemia, eu disse, caramba, eu vou entrar nesse grupo aqui. Porque eu já estava com a ideia lá na clínica, eu era só um consultório, já estava com a ideia de ampliação, já estava começando a ampliar. Eu digo, eu vou começar a ampliar, mas se eu quero crescer, eu tenho que crescer organizado. Porque se eu crescer de todo jeito, simplesmente eu acho que é por aqui, eu acho que assim vai dar certo. Fulano fez assim, então vou fazer igual a fulano que vai dar certo para mim também. E não é bem assim, não é uma receita de bolo. Cada empresa tem suas particularidades, tá? Mesmo sendo da mesma área. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Mesmo sendo dentista, eu não posso me espelhar em outra clínica odontológica, porque são realidades diferentes de cada um. Às vezes são especialistas diferentes, né? Você também. Implantes, né? Às vezes a pessoa tem a ortodontia, né? Isso. E aí o que acontece, cara? Eu já estava querendo ampliar, eu já estava querendo crescer, já estava querendo formar a equipe. E aí me veio, cara, qual é a forma mais justa e honesta para eu remunerar, para eu poder pagar a minha equipe? Eu tenho que contratar dentistas para trabalhar comigo. O que é o correto? O que é o justo? Então, aí eu parti para estudar em relação a isso, e aí foi onde eu conheci Ricardo Novak, e lá eu descobri muito mais do que isso. E lá eu descobri uma forma de contratar, uma forma de gerir a empresa, uma forma de, como é que eu posso dizer, comissionar, uma forma de vender os nossos serviços de uma forma melhor. Aprendi até qualificar ainda mais a parte técnica no meu trabalho, porque lá tinha vários outros as conexões, né? Pessoas que tinham outras habilidades técnicas, e a gente foi trocando ideias, e com isso eu fui estudando e aprimorando também a parte técnica. Enfim, eu ganhei muito mais do que um grupo Mastermind. E aí no início, o que aconteceu? No período de 1 ano que eu estava lá sozinho ainda, colocando em prática algumas coisas, eu vi que o negócio estava crescendo, estava tudo organizando muito bem, só que eu sozinho não estava conseguindo dar conta. E a partir daí foi quando eu chamei a Aline para trabalhar junto comigo, que até então ela trabalhava com a mãe dela. Eita, nessa hora aí foi engraçado, porque... Isso foi em 2020, no caso? 2020. Foi? 2020. Tanto que assim, eu fui lá pro evento de vocês, eu pensei que quando você vai, acho que você vai chegar nessa hora, que eu acompanhei,
né? Que pegou a papelada, os processos que você tinha, né? Sim. Sim. Que não estava da forma que está hoje, logicamente, né? Aí eu pensei que foi o tempo todo trabalhando com ele, desde que vocês Não. formaram um casal. Eu era sozinho, eu só trabalhava e tinha uma recepcionista. E essa recepcionista, ela fazia atendimento de recepção, ela me auxiliava em alguns procedimentos. Era assistente dentista, ela né? ficava fazendo de tudo, era tudo. Era tudo e não era nada, porque ninguém consegue fazer tudo. Não consegue. Né? E aí, quando eu chamei a Aline, na época, era eu e já tinha 2 colaboradoras, não era eu sozinho. E tinha mais uma dentista que Ela trabalhava foi lá para olhar comigo. você, ela foi lá para olhar você. Essa é a E parte aí- boa de trabalhar Então, junto. quando ela chegou, né, eram 4 e ela chegou, formamos 5 pessoas ali, né? Então, já estava em processo ali de evolução, de crescimento. E como eu ainda estava muito, 100% focado no operacional, né, estava começando a não ter tempo para a gestão também da empresa. E aí foi onde ela chegou, com a maestria dela, com as habilidades que ela já tem, para lá. E quem não gostou muito foi minha sogra. Perdão, sogrinha, perdeu, mas funcionária é perder. muito dedicada e competente, né? É, foi legal nessa época, Kim, porque eu lembro que eu tinha muita crença sobre dinheiro. E ele chegou em casa e disse, amor, eu tô com um grupo que fulano e fulano, 2 amigos dele já estavam, de época de faculdade, já estavam lá dentro. Estão em partici- 2018. estão- Essas crenças eram crenças limitantes. Crenças limitantes, É. eu tinha demais sobre dinheiro. E aí ele disse, meus amigos já estão dentro desse grupo. E eu entrei. Eu disse, Hermes, como é a história? Tu comprou um negócio desse no meio de uma pandemia. Ele disse, olha, comprei pra mim, comprei pra tu. Aí eu, como é a história? Me dá o acesso agora dessa plataforma que eu vou estudar, porque um preço desse eu tenho que fazer valer a pena. E aí eu tinha acabado de comprar também uma mentoria na área de contabilidade, porque eu trabalhava com minha mãe, escritório de contabilidade Na e tudo época mais. já era bem mais caro do que a D1 é hoje, viu? Muito. O que tu comprou? Sim, Sim, a mas- D1 hoje é de graça. A D1 tá É praticamente. de graça. A D1, quem disser que é caro, a Assim, D1, pela pelo entrega, amor né? de Pela Deus. entrega, Sim, realmente. Exatamente. Então, naquela época já era mais caro. Ah. E aí, o Hermes, você tá louco no meio de uma pandemia, mas me dá aqui esse negócio que eu vou estudar. Eu comecei a comparar a mentoria que eu estava de contabilidade com essa. Eu disse, poxa, isso aqui eu consigo te ajudar e ajudar os escritórios, aos clientes do escritório de contabilidade, porque isso aqui é para a vida. Eu entendi que aquela mentoria não era somente para consultório odontológico, que era para todo e qualquer empresário, porque pegava aqueles pilares principais ali da empresa que todos nós, como empresários, sofremos. Contratação de equipe, financeiro, marketing e vendas. Comecei a estudar aquele negócio ali. Eu disse, me dê o aval, eu só preciso do seu aval para poder colocar em prática. E aí a gente foi colocando em prática. Então foi assim que a gente foi andando, lá desde 2020. E às vezes as pessoas nos veem hoje e só vê o boom, mas não, isso começou lá em 2020. Claro que Hermes Eu já é posso formada dizer aí que há isso começou há 19 19 anos. Hermes é formada há 19 anos. Sempre estudou muito, cresceu muito, mas ele conseguiu crescer até um certo ponto, porque ele era sozinho. E aí ele viu em mim, graças a Deus ele viu em mim, porque nem eu mesmo enxergava o potencial que eu tinha. E ele viu em mim, vamos lá, amor, eu preciso de você e você consegue. E aí ele me deu essa força e aí junto a gente foi mais longe. Ó, que coisa. Mas, ó, pronto. Por conhecer vocês, né, daqui de Serra Talhada, aqui é uma cidade muito grande, né? É. Sim. O que é interessante é que você fala 2019, vocês falam 2019, 2020, já era um profissional autônomo, já tinha uma certa carteira de clientes, Sim. né? Mas a estrutura física do seu consultório é uma estrutura até imponente para a cidade. Sim. E você montou antes disso, não foi? Sim. Pô, mas ó, você vê, você ainda conseguiu, de forma desorganizada, né? Sim. Chegar numa estrutura bacana daquela. Imagina com a organização. Então, acho que vai ser uma coisa. Aqui, perfeito. Tem um lado bom e um lado ruim. Quando você cresce, mesmo desorganizado, você vai tendo alguns resultados, e aí você vai, pô, não preciso disso, não, isso aqui tá bom. Você acaba se acostumando e se acomodando com aquilo ali. Só que o que foi que eu comecei a enxergar aqui? Que aquilo ali não era sustentável a longo prazo. Por quê? Uma empresa que dependia 100% de mim, isso não é sustentável e nem é saudável para mim, para minha saúde, para minha família. Tá? Então, eu preciso de tempo para os meus filhos, preciso de tempo para minha esposa, preciso, incrivelmente, por mais que alguns pacientes não acreditem, mas eu preciso de férias, descansar. Mas assim, férias mesmo, né? 2 dias, 3 dias não. Férias mesmo, para uma semana, 10 dias, 15 dias ali, né? Mas enfim. E aí o que acontece, cara?
A gente já tinha um bom resultado, graças a Deus, só que, como a Aline falou aqui para você, eu comecei a me ver limitado. Minha capacidade de entrega dos serviços era só isso aqui. Minha capacidade de faturamento, vamos falar em dinheiro, minha capacidade de faturamento era isso aqui. Eu não conseguia ultrapassar mais isso. Por quê? Eu era só. Então, a partir do momento que eu comecei a formar uma equipe e tinha mais braços ali, mais pessoas me ajudando, o que é que acontece? Minha capacidade de entrega aumentou, meu faturamento também aumentou.